geral, a gente pode descer até as configurações, e é nelas que a gente vai encontrar onde a gente cria, personaliza, edita os formulários que nós temos. Vindo aqui em configurações, a gente vai aqui em informações, ou desce a tela até o campo correspondente, e aqui então, ao final da primeira linha, a gente tem aqui o item de formulários. E acessando ele, vai abrir aqui uma lista com os formulários que a gente já tem configurado dentro do nosso ambiente. E aqui acima, se a gente quiser transitar entre outras configurações da GDesk relacionadas, como, por exemplo, conjunto de campos e campos personalizados, e até checklists, já fica aqui em cima para facilitar a nossa navegação. Como que funciona, então, para estar criando um formulário, né, como para estar acessando um formulário? Para estar editando os formulários de ativos, a gente pode vir em qualquer um deles que já está aqui criado, e apenas a gente clica em cima do nome, e vai abrir a tela aqui, para a gente estar personalizando. Por outro lado, se a gente quiser criar um formulário novo, a gente vem aqui no Mais Criar, escolhe um nome para ele. Então, nesse exemplo aqui, vamos colocar uma solicitação de treinamento, e o módulo aplicado vai ser, de fato, ali manter atendimentos. Vou estar aqui, então, salvando. E agora, o formulário foi criado. Essa, então, é a tela inicial, sempre que nós criamos um formulário novo. Aqui em cima, então, a gente tem o ID desse formulário, o nome do formulário. A gente consegue estar editando aqui, clicando em cima do nome. Então, se a gente quiser mudar alguma coisa, a gente pode digitar e clicar fora. E ele traz aqui também a informação de quando que esse formulário foi criado. Além disso, ele conta aqui com a informação se o formulário está ativo ou inativo. E clicando em cima, a gente consegue estar alterando para estar inativando algum formulário, se necessário, e depois é só clicar em salvar. Nesse caso, vamos manter ele ativo. Aqui, a gente também pode configurar o modal de exibição desse formulário, que acaba sendo o quanto que a gente quer que ele ocupe da tela do nosso solicitante quando ele for abrir. Então aqui a gente vai ter algumas opções, certo? Que a gente pode estar experimentando para ver qual que faz mais sentido. No geral, para a maior parte dos casos, o modal grande ali de 70%, que é o padrão, costuma ser o mais indicado, que normalmente ele fica melhor ali para visualizar, sem ocupar totalmente a tela. Aqui em cima a gente também tem qual que é o módulo vinculado, que a gente criou ali vinculado a atendimentos. É possível criar algumas etiquetas para estar classificando os nossos formulários e definindo elas aqui. E aqui, por fim, após a gente ter configurado o formulário, tem a opção da gente estar copiando ele para servir de base para a criação de outros. Aqui embaixo a gente também tem algumas opções que eu vou estar explicando um pouco depois com um exemplo prático, para estar fazendo algumas regras de exibição, regras de obrigatoriedade e tudo mais dentro do formulário. Aqui a gente tem as etapas do nosso formulário. Por padrão, ele vem com somente uma etapa, mas é possível a gente estar clicando em cima da etapa aqui e alterar o nome dela. Então, vou alterar aqui o nome para etapa inicial. É possível a gente criar novas etapas, clicando aqui em nova etapa e digitando o nome, e confirmando ele apertando Enter. E também é possível, para essas novas etapas, a gente está clicando aqui em configurar, para alterar as informações dela, assim como também vindo aqui em excluir, para estar excluindo uma etapa, caso a gente tenha criado uma a mais do que era o necessário. Hein, Rafa? O pessoal, eles usam pouco essas etapas, tá? Só explicando um pouquinho com mais detalhes. Etapas seriam como se fossem páginas de um mesmo formulário. Então, inclusive, né, é possível a gente ocultar via regra de exibição. Então, por exemplo, eu posso configurar ali um formulário com duas etapas, que a gente pode dizer que seriam duas páginas do mesmo formulário, mas só quero que a segunda página apareça se lá num campo da primeira resposta for determinada resposta. Então, eu tenho aqui um campo chamado tipo de solicitação, e se for do tipo dúvida, eu vou ter mais uma página com novos campos para o meu cliente preencher. Né? Então, E aí, inclusive, ao clicar no salvar, quando a pessoa estiver preenchendo e clicar no salvar, ele já pula para a próxima etapa automaticamente. Então, até uma funcionalidade pouco usada aí, que os clientes usam pouco, mas dependendo do caso, pode ajudar, né, Rafa?
Com certeza. E também facilita bastante até para a organização no preenchimento, em vez de fazer um daqueles formulários que tem super longo, com várias, que a pessoa vai rolando para baixo e vai abrindo novos campos e novos campos. Em vez disso, abre uma nova etapa, ela já sabe o que está sendo exibido, o que é necessário, e aí fica um pouco mais organizada até para achar essas informações depois, né, que é um ponto ali de ganho de produtividade. E aí, então, aqui essa tela central, a gente vai ter o nosso formulário, que no momento está sem nenhum campo. E vindo aqui embaixo, aqui onde está vincular campos personalizados, se a gente for clicar em cima, a gente vai ter algumas opções, que são as formas com as quais a gente pode estar adicionando novos campos ao formulário. Então, a gente pode criar um novo campo, a gente pode criar conjuntos de campos, que eu vou explicar em seguida como funciona. A gente pode vincular algum campo personalizado, que são os campos que a gente vai, justamente os campos novos que a gente foi criando dentro do nosso ambiente. A gente pode vincular algum campo padrão, que é semelhante aos campos personalizados, mas eles já vêm junto com o sistema. E também a gente pode vincular um conjunto de campos já existente. E aí, selecionando um desses, por exemplo, criar um novo campo, eu posso trazer aqui qual que é o nome do campo que eu vou estar querendo utilizar e aqui o tipo de campo. Então, como exemplo, eu vou estar criando aqui um campo de assunto e vou manter aqui o tipo texto curto e esse 100% que é o tamanho, vou manter também. E aí, clicando em adicionar, ele já vem aqui para minha tela e ele fica aparecendo dentro do meu formulário. A partir disso, eu posso, depois que ele já está criado, aumentar ou reduzir o tamanho dele. Eu consigo mover ele, se eu tiver mais campos, para trocar a ordem, trocar a configuração deles, deixar o formulário mais agradável visualmente, mais fácil de preencher para o usuário. Consigo estar abrindo as configurações para alterar as informações dele e consigo estar excluindo também. Quando for dar um exemplo, eu vou estar mostrando diversas configurações para diversos tipos de campos diferentes, tá, pessoal? Aí só agora eu vou sair aqui da aba de formulários para mostrar a parte de conjunto de campos, que é bem semelhante. E aí depois eu retorno aqui para formulários e a gente já vai fazer então um exemplo de formulário aqui para estar demonstrando várias configurações e possibilidades que a gente tem com essa funcionalidade. Então eu vou estar salvando aqui o formulário e fechando. E aqui então eu vou trocar para conjunto de campos. Então aqui em conjunto de campos, mesmo funcionamento, a gente tem aqui todos os conjuntos de campos já criados. Clico aqui em criar. A diferença é, principalmente, que, bem, além do nome, deixa eu colocar aqui um nome, por exemplo, lista de presença. Em módulo, a gente vai ter muito mais módulos para estar escolhendo, para vincular esse conjunto de campos. Porque além de estar usando ele em formulários, ele pode ser utilizado em outras áreas do Agidesk. Então, eu posso estar vinculando ele, por exemplo, com agentes. E lá na configuração dos agentes que eu tenho do ambiente, eu vou poder, então, ter mais campos de preenchimento ali dentro das informações. Da mesma forma, eu posso estar vinculando esses campos a mais com ativos dentro da Gdesk, com clientes, contatos, equipes, posso estar utilizando em fluxo de trabalho, consigo estar usando em boa parte dos ambientes dentro da Gdesk. Nesse caso em específico, a gente vai estar utilizando dentro de um formulário. Então, eu seleciono o formulário. E aqui vale um ponto de atenção, ele vem vinculado a atendimentos, mas o formulário é diferente do atendimento. Então, é importante a gente estar vinculando a formulários, se a gente for estar utilizando ele nos nossos formulários. E aqui, a gente pode também estar configurando o público-alvo. A gente vai manter aqui, como é formulário, o público-alvo disponível para geral. E vocês podem ver aqui que a tela ela é bem semelhante com a de formulários, com algumas diferenças. O nome, o ID e a data se mantêm, a situação se mantém, o módulo também. A gente não tem mais a opção de tamanho de modal. O tamanho do conjunto de campos ele é mais fixo ali, vinculado aonde a gente está utilizando ele. Além disso, a gente não consegue estar configurando diferentes etapas aqui dentro da lista de presença. E a gente também não consegue estar configurando ali a parte de sincronismo, que eu vou explicar em seguida. Mas então, por que utilizar conjunto de campos? O que faz sentido? Quais são os benefícios que eu posso ter? Vamos estar mostrando agora em seguida. Então, para estar dando esse exemplo aqui
para um formulário, eu vou trazer alguns campos e depois eu vou utilizar para aquele formulário de solicitação de treinamento. Então, nesse caso, vamos criar uma lista de presença ou uma lista de participantes que vão estar entrando naquele treinamento. Então, as informações que a gente vai precisar, vou selecionar aqui criar novo campo, vai ser o nome completo, eu vou manter aqui 100%, e vou adicionar mais 2 campos, certo? E eu até acredito que esses campos eles já tenham configurado como aqui no ambiente. Eu vou estar criando eles do zero, vou estar configurando, aplicando a máscara para eles, para estar mostrando para vocês como se faz o procedimento. Nós vamos pedir aqui mais 2 campos, um de e-mail, e eu vou estar alterando o tamanho dele para 50%, e um outro de número de contato. E bem, o nome, a gente quer que a pessoa possa escrever qualquer número de caracteres, que ela possa, desde que não seja um número completamente fora, né? Mas então o texto curto funciona. Agora, o e-mail e o número de contato, seria interessante se a gente pudesse já enquadrar ele em uma formatação específica e não deixar livre para a pessoa escrever em qualquer formato. Então, a gente pode estar vindo aqui nas configurações do campo e vocês podem ver que quando a gente abrir aqui as configurações do campo para um campo de texto curto, a gente vai ter algumas opções. Vou passar por elas, então. Primeiro é o tipo, que a gente já selecionou na criação. Depois é o título, que é o nome que esse campo vai ter ali no formulário. E aí a gente tem aqui essa descrição interna ou placeholder, que é o que vai estar escrito ali em cinza claro dentro do campo antes que a pessoa preencha. Então aqui a gente pode trocar para preencha com o e-mail do participante. A gente também pode estar aplicando uma máscara ao e-mail. Então aqui eu vou aplicar uma máscara de e-mail. É possível estar definindo um tamanho mínimo ou máximo de preenchimento no campo. Nesse caso, não faz sentido. Aqui a gente tem o tamanho. E aqui a gente tem essa parte de campos dependentes, campos superiores e regras de exibição, que a gente vai entrar mais detalhes ali para frente, mas serve para a gente já estar configurando e personalizando esses itens. Além disso, aqui embaixo, a gente vai ter algumas outras opções para a gente estar configurando esse campo, como, por exemplo, exibir soma para valores numéricos, na parte de exibição. Aqui em comportamento para o agente, como que a gente quer que este campo se comporte quando o agente estiver preenchendo este formulário. E a gente tem 2 opções. A primeira é obrigatório ao processar o formulário, ou melhor, quando o agente for fazer o preenchimento inicial ali, por exemplo, na abertura de atendimento, se vai ser obrigatório estar preenchendo ele ou não. E aqui a gente tem o de obrigatório ao encerrar o atendimento. Então a gente dá uma certa flexibilidade. A gente aceita, por exemplo, que um atendimento inicie sem o preenchimento desse campo, mas a gente entende que para concluir o atendimento a gente vai precisar dessa informação, seja para uma documentação interna, seja porque ele vai estar dentro de um flow, que a Bruna vai mostrar melhor, e é um campo importante para a gente estar utilizando dentro das configurações e regras do flow, ou alguma outra questão, certo? Então, a gente não precisa fazer com que todas as obrigações se apliquem no início do processo. A gente pode trazer obrigatoriedade, então, no final, no encerramento de um atendimento. E aqui embaixo, a gente consegue estar alterando também, não só o comportamento para a gente, mas o comportamento para o nosso cliente, o nosso usuário externo. Que são todos os usuários que estão cadastrados como contato dentro do Agidesk. E aqui a gente tem 3 opções. A primeira é se esse campo vai ser visível para o cliente, ou se ele vai ser visível ou não. E depois a gente também tem a opção aqui de manter ele obrigatório quando ele for preencher, configurar o formulário. Esses 2 de obrigatoriedade eu vou deixar preenchido nesse exemplo. E aqui a gente também pode bloquear o preenchimento pelo cliente. E nesse caso, ele não vai conseguir preencher esse campo. Ele pode até visualizar, mas ele não vai poder estar preenchendo. Caso eu utilize esse campo em vários formulários, eu posso estar alterando ele nessa configuração uma vez, selecionando essa caixa de desejo aplicar esta configuração em todos os formulários onde esse campo é utilizado, e essa alteração vai ser feita em todos. Então, se eu tiver, por exemplo, um campo, como nesse exemplo de e-mail, que eu vou utilizar em dezenas de formulários, e tem alguma alteração que eu quero fazer nele, eu não preciso entrar em cada um dos formulários e estar alterando.
Eu posso alterar aqui uma vez e essa alteração vai ser levada para todos os formulários onde esse campo estiver sendo usado, que é uma questão muito útil quando a gente vai ter algumas modificações ali. Nesse caso, eu criei o campo agora, então não será necessário e eu vou estar salvando ele desta maneira. Seguindo com um exemplo, o campo de nome completo, então, eu vou querer deixar ele obrigatório também. E aí o número de contato, vou abrir a configuração aqui de novo. Eu também vou aplicar uma máscara, mas vai ser uma máscara diferente. Em vez aqui de utilizar a máscara de e-mail, eu vou querer utilizar a máscara de telefone. E aí vou salvar. E pronto, a gente tem aqui então um exemplo de conjunto de campos. É possível estar aplicando nele também regras de exibição, regras de obrigatoriedade e preenchimento automático, mas o que eu acho interessante estar mostrando para vocês, deixa eu vir aqui em configurações, é essa opção aqui, de permitir adicionar repetições do conjunto de campos no módulo. Então, o que acontece? Já devem ter visto algum sistema que quando a gente tem que fazer o preenchimento das mesmas informações de forma repetida, no formulário é necessário configurar várias vezes o mesmo campo e ter alguma regra de exibição. Então, por exemplo, seleciona a quantidade de pessoas que vão participar e vai abrir o número de campos ali de preenchimento vezes tanto. Isso é uma grande... não é produtivo quando a gente está configurando. Acaba sendo gastando muito tempo. Então, o que a gente consegue fazer aqui para estar facilitando dentro do conjunto de campos que é bem interessante? A gente aciona essa parte de permitir adicionar repetições e a gente consegue definir um número mínimo de vezes que a pessoa vai preencher aqueles campos. Então, no nosso caso da lista de presença, qual que é o mínimo e máximo de participantes que tem que haver no treinamento? E aqui eu consigo estar configurando, por exemplo, que eu tenho um número mínimo de 2 vezes que tem que ser preenchido e um número máximo, por exemplo, de 30. E a partir disso, quando a gente for utilizar esse conjunto de campos no nosso formulário, quem estiver preenchendo vai preencher o nome completo, e-mail e número de contato, pelo menos 2 vezes, ou melhor, 2 participantes, e pode preencher até 30 vezes. Isso já está pronto, já está configurado, a gente já consegue utilizar. Não só em um formulário, como em diversos formulários diferentes. Com essa configuração aqui estando pronta, então, deixa eu só checar aqui, sim. Ô, Rafa, só para não ficar confuso para quem está assistindo, né, o Rafa ele começou mostrando a configuração de formulários, né, onde a gente pode colocar campos individuais, e aí como um plus, né, como um bônus, ele acabou mostrando agora aí os conjuntos de campos, né, que é justamente isso, são campos que precisam ser preenchidos em conjunto. Né? Então, aqui ele está dando o exemplo de participantes de um treinamento, mas vocês podem aplicar no seu dia a dia, né? De acordo com a sua operação. Por exemplo, eu tenho vendedores externos que eles fazem viagens, e aí quando eles chegam na empresa, eles precisam lançar as despesas. Então, eu posso criar um conjunto de campos, por exemplo, nome da despesa, data, valor. E eu coloco para repetir ali número X vezes, e aí em um único atendimento ele vai conseguir ir preenchendo esses campos em conjunto, né? E é legal dessa funcionalidade que eu posso ter ela também no cadastro de clientes, eu posso ter nos atendimentos. Então, por exemplo, eu tenho um atendimento de determinado serviço que o agente tem que colocar algumas informações internas. Então, eu posso criar um conjunto de campos para atendimentos. E aí, ali naquele menu lateral esquerdo, vão existir novos campos que a gente vai ter que preencher, que eles podem, inclusive, ser obrigatórios para que no encerramento do atendimento tenham que ter essas informações. Então, na verdade, os conjuntos de campos é uma funcionalidade bem poderosa, bem robusta, né? O pessoal até, eu acho que usa pouco, porque tem um grande potencial aí para auxiliar no dia a dia, né? Então esse é um exemplo aí de conjunto e agora a gente vai voltar para a configuração dos formulários e vai poder usar esse conjunto, né, Rafa? Só para o pessoal Exatamente. não ficar confuso aí. Isso. Eu considerei que era importante estar mostrando aqui, mas mesmo não sendo foco, até porque, como tu falou, tem muito potencial, não só para formulário, para vários outros itens ali, e a gente percebe que não é tão utilizado quanto poderia. Mas então, vou fechando aqui o conjunto de campos e vou voltando aqui
para os nossos formulários. E vou estar acessando o formulário que a gente criou antes de solicitação de treinamentos. Então aqui, pessoal, eu vou ir montando um exemplo de formulário junto com vocês, que seria para uma solicitação de treinamentos. E ao longo disso, então, eu vou explicando um pouco das possibilidades que a gente tem para estar fazendo aqui com cada um dos tipos de campo, certo? Então, até eu vou estar deletando aqui especificamente esse campo de assunto. Lembrando, se eu criei um campo de assunto e eu excluí ele aqui do formulário, ele não foi excluído do sistema. Se eu for entrar ali em vincular campos personalizados, ou for acessar lá minha parte de campos que eu criei, ele vai estar lá ainda. Se eu quiser realmente excluir ele do sistema, eu preciso acessar lá e excluir lá dentro. Mas vamos lá então. Vou criar aqui alguns campos. E o primeiro tipo de campo que eu quero estar mostrando, deixa eu alterar o tamanho para 100%, vai ser então o de conteúdo HTML. Então, às vezes, além do nosso do nosso contato estar fazendo preenchimento de informações, a gente também quer trazer alguma informação para ele, ou adicionar um pouco alguma questão visual, alguma questão da nossa identidade como marca dentro do formulário. E o campo de conteúdo HTML, ele serve justamente para isso. Então, deixa eu estar trazendo aqui. E tem algumas outras possibilidades também. Posso aqui estar escrevendo o nome, e aqui ele vai trazer simplesmente um texto. Porém, entrando aqui nas configurações, eu vou ter aqui então todo aquele campo de conteúdo HTML para estar personalizando e montando alguma imagem, algum conjunto de textos dentro do meu formulário. E aqui dentro eu consigo trazer todas as questões de personalização, é possível estar montando tabelas, é possível estar trazendo links, imagens e até vídeos, que a pessoa pode, por exemplo, assistir para estar auxiliando ela no preenchimento se tiver alguma questão um pouco mais complexa. Nesse caso, vamos trazer um exemplo aqui de texto, que vai ser mais um aviso para quem está fazendo o preenchimento. Aí eu posso, por exemplo, aqui estar colocando em negrito, estar alinhando ao centro, e digamos que eu queira também trazer uma imagem aqui. Posso estar clicando aqui em inserir imagem, e posso estar inserido tanto com URL quanto com arquivos. Nesse caso, vou selecionar aqui uma imagem, que vai ser o logo aqui do Gdesk Academy. Aqui ela ficou um pouco grande, então eu vou reduzir o tamanho. E vamos salvar. Então agora, sempre que o usuário for fazer o preenchimento do formulário, isso aqui vai estar sendo exibido para ele no início do formulário. E aqui pode ser uma imagem, por exemplo, para um formulário de manutenção, para a pessoa saber o que ela está buscando, pode ser um mapa para estar facilitando ela se encontrar, pode ser o logo da empresa, que a gente pode trabalhar com diversas questões aqui diferentes, certo? Fica aí muito da criatividade de quem estiver montando o formulário. Em seguida, vamos trazer aqui mais dois campos, só que agora de lista, com pesquisa. E aqui vamos criar, então, um campo para grupo de treinamento e um outro para assunto do treinamento. E aqui eu quero mostrar uma funcionalidade para vocês, que é da gente criar campos dependentes. Então, aqui dentro do grupo de treinamento, vamos aqui entrar em configurar. Aqui nas opções, vamos configurar as opções. É possível estar configurando elas, tanto criando uma a uma, quanto criando elas em lote. Para criar uma a uma, clique em nova opção, coloco o nome, então, por exemplo, políticas internas, e salvo. E para estar criando em lote, eu clico aqui, coloco aqui os nomes dos campos, separando eles ali com uma quebra de linha, ou um Enter. Então, por exemplo, e vocês podem ver que ele já cria todos ali que eu for colocando.
E aqui, inclusive, pessoal, uma dica para vocês, esse criar em lote funciona, por exemplo, copiado a partir de um Excel. Então, se tiver ali no Excel uma lista, ou num doc, num bloco de notas, alguma questão, tiver lista de campos, pode copiar e colar aqui e já criar, então, todas as opções de uma vez. E aqui em campos dependentes, eu já vou estar selecionando o outro, que é assunto do treinamento, certo? Porque eu vou criar uma dependência esses dois campos. Que eu quero que ao selecionar um grupo de treinamentos, eu já filtre os assuntos de treinamento possíveis que vão ser exibidos. Vou tornar esse campo obrigatório e vou salvar. Vocês podem ver que como eu gerei uma dependência do assunto com o grupo, ele já fica apagado aqui no preenchimento do formulário. Porque a pessoa não vai conseguir estar preenchendo esse campo até que ela selecione algo no grupo de treinamento. Mesmo apagado, claro, a gente ainda consegue estar vindo aqui para estar configurando. Isso é mais uma funcionalidade para fazer o preenchimento, não a configuração. Vamos configurar então aqui o campo de assunto do treinamento. A gente pode ver que aqui já está selecionado como campo superior o grupo. E vamos criar então as nossas opções. Aqui a gente vai utilizar a criação em lote, mas a gente vai fazer mais de uma. Por quê? Entrar aqui em criação em lote. Eu posso selecionar qual vai ser a opção superior que eu vou estar utilizando para essa criação em lote. Então aqui, por exemplo, vamos selecionar políticas internas e vamos adicionar as nossas opções. Ô, Rafa, enquanto tu vai digitando as opções aí, essa parte de campos dependentes e opção superior, ela é uma configuração um pouco mais avançada do Agidesk, né? Ela não se aplica em todos os casos, então vai depender muito do dia a dia de vocês, de cada operação, né? Mas ela é justamente isso, ela auxilia a somente exibir determinadas opções a partir de uma primeira seleção. Então, por exemplo, o Rafa ele está colocando aí como de treinamento, né? Mas imagina que você tem um campo estado e um campo cidade. E aí, de acordo com o estado selecionado, só vai aparecer as cidades daquele estado. Então, quando eu clicar ali Rio Grande do Sul, vai aparecer Porto Alegre, Caxias, etc. Quando eu selecionar São Paulo, vai aparecer São Paulo, demais cidades de São Paulo. Então é possível a gente para evitar erros humanos, digamos assim, né? Então, o teu cliente, o teu solicitante, quando ele preencher um primeiro campo, só vão aparecer as respectivas opções que ele tem que preencher a partir dessa primeira seleção. Então, isso facilita, né? Até na busca de opções. Imagina um campo com muitas opções para serem selecionadas, então a Agidesk já dá uma filtrada para exibir somente aquelas opções devidas, né? Acho que consegue mostrar aí agora, né, Rafa, o exemplo. Isso. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui políticas internas, quando for aqui em assunto treinamento, aparece apenas os 3 que estão vinculados a políticas internas. Enquanto se eu vier aqui e selecionar sistemas de tecnologia, ele já vai exibir outras opções. Claro que nesse exemplo a gente configurou poucas, mas eu poderia ter uma lista na empresa inteira de 200 treinamentos. E aí essa opção de eu estar, por exemplo, fazendo esse filtro seria já de grande ajuda. E ele também, claro, os outros exemplos que o Junico deu. E aí, o que eu quero trazer aqui, que é muito realmente da gente entender que ganhos que a gente pode trazer para o nosso processo, quais informações que faz sentido a gente estar configurando essa questão, e claro, tendo um pouco ali de criatividade para estar pensando em soluções com base nisso. Ô, Rafa, vamos repassar esse campo de conteúdo HTML, que chegaram algumas dúvidas sobre isso. Uhum. Pessoal, a gente tem um campo que ele é do tipo conteúdo HTML. Tá ali na tela ali, ó. Ele é usado para quando a gente quer colocar informações para o nosso solicitante. Então, ele abre de fato um campo de conteúdo, onde a gente pode colocar links, imagens, vídeos, texto. É possível formatar a fonte. Então, se eu quiser colocar ali antes daquelas as informações, coloco um atenção bem grande em vermelho. Eu posso colocar. Então, ele facilita para colocar instruções para o meu solicitante. Então, quando ele abrir o formulário, ele vai ter essas informações visíveis. Né? Eu posso colocar infinitos campos de conteúdo. Então, por exemplo, eu posso colocar essa opção de conteúdo aqui, eu posso colocar embaixo uma outra,
Eu posso colocar depois, coloco um campo de preenchimento e outro campo de conteúdo, né? Até se vocês olharem esse nosso formulário de, de treinamento, esse que tá fixado aqui no chat, vocês vão ver que ele tem dois campos de conteúdo, né? Ele tem um conteúdo lá embaixo com um logotipo e tem lá em cima também tem com uma barra com cabeçalho, né? Então é possível ter esses campos, né? Eu não sei se tu vai utilizar também, Rafa, mas é legal mostrar talvez os separadores, Uhum. que ele também serve para criar seções no formulário, então deixa ele muito mais organizado, né? Vamos até já adicionar um aqui. É, Aqui, ó, separador. Então a gente pode trazer aqui um separador de informações do solicitante, por exemplo. Está adicionando. E ele vai trazer aqui separando essa primeira parte aqui do formulário dessa segunda, para estar tornando ele mais organizado. isso mesmo. Daí o conteúdo HTML é bastante utilizado, né? Por conta de você poder passar instruções, né? Enfim, algumas informações adicionais para a pessoa preencher. É isso, por enquanto. Uhum. Certo. Vou seguir aqui então. Vamos trazer. Aqui nos assuntos de treinamento que eu configurei, vocês podem que a gente configura aqui a opção de outro em cada um dos grupos. Então, por exemplo, eu quero um treinamento de políticas internas, mas não está na lista do treinamento que eu quero. Adicionei uma opção de outro. Vamos criar um campo, então, de texto curto, que vai ser um campo que só vai ser exibido quando alguém marcar outro no assunto, para que ela possa, então, informar o que é este treinamento que ela deseja para o time estar buscando a melhor maneira de estar proporcionando ele. Então, vamos adicionar aqui qual outro treinamento. Reduzir o tamanho e está adicionando ele aqui. Mas a gente não queria que ele ficasse embaixo dessa divisória, a gente queria que ele ficasse acima. Então, eu posso estar pegando aqui nesse campo, nessa item aqui de mover, e estar arrastando ele até a posição que eu desejo. E aí eu já alterei ali a configuração, a ordem aqui do formulário. Para estar mostrando como eu configuro esta regra, tá? Só antes disso, eu vou deixar esse campo aqui como obrigatório. E aí eu vou vir aqui em regras de exibição e vou estar criando a minha regra para quando esse campo deve ser exibido. Então eu venho aqui em nova regra, assunto. E aqui eu vou colocar as condições para que esse campo seja exibido. Então aqui a minha condição é que o campo assuntos de treinamento seja igual. E aqui eu vou selecionar as opções que eu quero que nestas condições ele seja exibido. Então aqui eu vou selecionar os três outros que a gente tem configurado, um para cada grupo. E aqui embaixo eu vou configurar o que eu quero exibir. E aqui, como já tinham comentado antes, a gente pode aqui selecionar uma etapa inteira do formulário ou um campo específico ou múltiplos campos. Neste caso, vou exibir apenas o campo de qual outro treinamento e vou salvar. Voltando aqui para a edição, a gente vai seguir vendo aqui o campo, porque está na edição dele, mas pode ver que já tem aqui em cima, então, esse símbolo de regra de exibição. E entrando nas configurações dele, a gente vai ter aqui uma regra de exibição já alocada para ele. Então, quando um contato for abrir o formulário, esse campo vai estar oculto até que selecione outro. Vamos trazer, então, mais alguns campos aqui para estar enriquecendo o nosso formulário. Então, o primeiro que eu vou trazer vai ser aqui o de escolha. E vamos trazer aqui, então, um campo de modalidade do treinamento. Vamos colocar ele aqui em cima. E vamos aqui configurar. O campo esse de seleção ali, de o Radio Button, ele é bem semelhante ao campo ali de busca de seleção múltipla, né, ou seleção ali por lista.
na parte aqui de que está criando novas opções. Aqui a gente vai estar criando, vamos criar em lote para ser um pouco mais rápido. Vamos criar apenas duas. Então o treinamento vai ser presencial, ou remoto, ou híbrido, por exemplo. Vamos deixar o híbrido aqui fora da possibilidade, que ficar um pouco mais simples depois do formulário. O que é interessante? Ele tem aqui uma opção a mais, que é o número de colunas. Então, por exemplo, aqui no momento, está setado como 1. Então, se eu for salvar o campo e olhar aqui no formulário, ele vai estar desse jeito. E nesse caso, me incomoda um pouco visualmente, porque esse campo acaba sendo mais curto, esse aqui mais longo. Eu acho que vai ficar um pouco estranho no formulário. Então, eu vou entrar aqui nas configurações e vou estar alterando o número de coluna para 2. Vou deixar ele como obrigatório também. E vou estar salvando. E ele vai dividir os campos que ele tiver entre as colunas. E aí assim ele fica com o mesmo tamanho ali que o outro campo. Além disso, outra questão que é importante então para um treinamento é a data e hora. E também vamos aqui então trazer um campo padrão aqui e vamos buscar departamento. Esse aqui, diferente ali dos campos que eu estou criando, esse aqui é um campo que a gente vai trazer que já está pronto, configurado, e ele vem junto com o Agidesk. O que é interessante? Deixa eu trazer ele aqui. É possível estar criando um campo com essas configurações do zero também, mas entrando aqui nas configurações, só esperar aqui carregar, vamos ver que ele é um campo de lista com pesquisa, mas aqui em dados ele está vindo com departamentos já selecionados. E aí ele não traz aqui as opções para estar criando as opções. Por que isso? Porque é um campo que já está vinculado aos meus departamentos que estão configurados dentro do sistema. Então eu não preciso estar cuidando deste campo sempre e adicionando, removendo informações nele sempre que tiver uma mudança na empresa. Conforme eu for atualizando lá a parte de departamento da Gdesk, esse campo ele vai acompanhar e vai buscar os dados de lá. Então, se eu for selecionar aqui, vão ter 3 departamentos, que são os 3 departamentos que a gente tem aqui configurado no nosso ambiente aqui de demonstração. E aí, para essa parte aqui, de estar utilizando dados externos, tem outras possibilidades, tá? Tu pode trazer, por exemplo, até aplicativos externos, e tu consegue vincular vários itens que existem dentro da Gdesk. Então aqui vocês têm várias opções que vocês podem estar dando uma olhada e buscando melhor depois, não vou passar por todas, mas é possível vincular, por exemplo, com um fornecedor, é possível vincular um agente, vincular um cliente, vincular um contato, vincular um feriado e diversas outras possibilidades. E aí também, isso vai reduzir futuramente o tempo de manutenção que a gente vai destinar ao Agidesk, né, que é algo relevante. E agora, então, deixa eu até tirar esse separador, que acho que não vai ser necessário, nesse exemplo aqui. Vamos trazer aqui, então, o nosso conjunto de campos. Então, vamos aqui visitar o conjunto de campos. E vamos trazer aqui, então, o lista de presença. Eu quero que ele ocupe, então, aqui, 100%. Então, aquele conjunto de campos que a gente selecionou antes, vai vir aqui. Ele já tem, por si só, por ser um conjunto de campos, um título. Então, a gente não precisa de um separador para estar dividindo ele. E vão vir aqui aqueles 3 campos que a gente tinha configurado lá atrás. E aí o preenchimento dele eu vou mostrar depois. A gente consegue fazer, então, múltiplas vezes ali, ele vai salvando as informações. E aí, além disso, vamos trazer mais 2 campos aqui, então, que eu vou estar criando novos. O primeiro é o tipo de campo botão. Vamos aqui, então, criar um campo. E a gente vai estar utilizando esse campo de botão para baixar termo de responsabilidade e requisitos para o treinamento. Então, digamos que a gente tem um certo termo que a gente tem aqui na empresa, que as pessoas elas têm que ler esse termo, ter noções dele, com algumas informações gerais, antes de estar solicitando um treinamento. Então, adiciono aqui como botão, ele vai vir aqui com o texto que eu selecionei.
E entrando aqui na configuração dele, a gente vai poder vincular aqui uma ação que esse botão vai estar realizando. Aqui dentro das ações, a gente pode ser de submeter o formulário, pode ser para limpar todos os campos do formulário, pode ser para voltar ou avançar uma etapa do formulário. A gente pode estar vinculando um link externo, estar acionando esse link externo com do usuário estar clicando no botão. E o exemplo que a gente vai trazer aqui agora, a gente pode estar configurando para que quando a pessoa clique nesse botão, ela baixe um arquivo. E aqui então, eu vou trazer um exemplo que a gente tem. Só ele está salvando aqui. Isso aí. E vou salvar. Assim, quando a pessoa clicar no botão, acho que da maneira como eu estou... Aí. Ele vai baixar o arquivo. E aí eu posso estar abrindo ele aqui para estar visualizando ele. Então a gente consegue estar fazendo essas configurações ali a mais, utilizando esse recurso do botão. E bem, aqui a gente tem uma configuração geral, e acho que daí algo que falta é um campo mais personalizado, para a pessoa trazer mais informações se ela quiser. Então vamos estar trazendo aqui, diferente do conteúdo HTML, vamos trazer um campo de editor de texto. Então, descreva mais informações sobre o que deseja neste treinamento. E aí, diferente do primeiro, que era o de conteúdo HTML, que a gente configura e preenche ele aqui dentro da configuração do formulário, e ele vai sempre com esse modelo, esse aqui é um campo para que o nosso contato, o nosso cliente, vá ali, e ele vai agora ter aqueles recursos de vincular imagem, vincular vídeo, personalizar texto, e montar aqui uma descrição, ou as informações que ele deseja estar utilizando, né, ou trazer mais informações para agregar no treinamento. Mas aqui a gente tem uma questão. O nosso treinamento ele pode ser presencial ou remoto. E se ele for presencial, talvez eu precise de mais informações. Então vamos aqui estar criando uma nova etapa, aqui ao lado, de treinamento presencial. E aqui vai ser uma segunda etapa desse formulário, mas a gente não quer que ela apareça em qualquer caso. A gente quer que essa etapa seja exibida apenas quando o treinamento for presencial. Então aqui em regras de exibição, vamos configurar uma nova regra. Vamos trazer aqui a condição de que o campo de modalidade seja igual a presencial. E em vez de selecionar aqui um campo, eu vou estar selecionando aqui uma etapa. Vamos voltar aqui para a edição agora. E vamos então estar montando aqui mais alguns campos aqui para essa etapa. Então, eu acho que um campo que é relevante, por exemplo, é o local no qual esse treinamento vai se dar. Então, aqui sim, pode ser interessante de trazer o separador como título, por exemplo. Tem a opção de cabeçalho também, mas nesse caso vou estar utilizando o separador. E está trazendo aqui o local do treinamento. E aí vamos adicionar aqui alguns campos para estar configurando o local. Vamos vincular aqui então um campo padrão, que é o de CEP. Vou estar diminuindo o tamanho dele. E vamos estar trazendo mais alguns campos. E aqui eu não preciso adicionar os campos um por um, se eu for trazer todos aqui do vínculo. Então eu posso, por exemplo, já buscar aqui o estado e cidade, por exemplo. E está adicionando os dois de uma vez só. E vamos então estar adicionando aqui alguns novos campos de texto curto, como por exemplo, a rua, número e complemento.
Se for, por exemplo, essa configuração aqui de campos, eu for utilizar em muitos formulários, para ganhar tempo, eu poderia já ter feito um conjunto de campos. Então, em vez de estar aqui clicando um por um, eu faria isso uma vez no conjunto de campos, configuraria as regras, os preenchimentos automáticos de uma vez só, e aí eu poderia estar utilizando isso em diversos formulários, né? Então aqui é um outro ponto interessante ali para estar utilizando os conjuntos de campos. Vamos trazer aqui então também um campo de seleção múltipla. Vamos trazer só um separador para separar um pouco melhor aqui o nosso formulário. Só deixar ele maior. Lista com múltipla escolha. E vamos trazer aqui então, por exemplo, um campo de requisitos para treinamento presencial. E aqui a gente vai trazer um campo de múltipla escolha, ou melhor, semelhante ao campo de lista que havia sido demonstrado antes, eu vou estar acessando ele e vou configurar diversas opções para o usuário. Porém, diferente dele, ele vai ser uma opção única. A pessoa vai poder selecionar diversas opções dentre as que tiverem ali. Como depois aqui do treinamento a gente vai ter o almoço, deixa eu já trazer aqui então o coffee break, por exemplo. Material de escritório para preenchimento do pessoal. Sala com quadro branco. E vamos trazer aqui um outros, por exemplo. E vamos salvar. Já vai trazer aqui as opções. Vamos tornar esse campo obrigatório e vamos estar salvando ele. E aqui, novamente, a gente pode estar trazendo um campo para a pessoa estar dizendo outras coisas, né, que ela gostaria, então, de ter neste treinamento. Então, vamos vir aqui e vamos selecionar aqui um campo de texto curto para ela estar escrevendo. Tá? Só ver uma coisa aqui, se não foi... Aqui, ele acabou indo para a etapa errada. Excluir ele, vamos voltar aqui. Vamos vincular o campo personalizado. E vamos estar adicionando. Mas, digamos que nesse caso, a gente não quer exibir ou ocultar esse campo, a gente quer que ele fique aqui sempre exibido, que seja sempre possível para escrevendo mais informações ali no defina outros requisitos. Então, em vez de estar utilizando uma regra de exibição, eu posso estar utilizando uma regra de obrigatoriedade. Então, vamos vir aqui. E a configuração da regra de obrigatoriedade, ela é muito semelhante à regra de exibição em sua forma de fazer. Mas em vez de eu estar controlando se um campo ele vai aparecer ou não, eu vou estar manipulando se este campo será obrigatório ou não. Vou tornar outros obrigatório. Então aqui, a gente pode escolher se a gente quer aplicar essa obrigatoriedade em todos os contextos ou em algum contexto específico. Se eu selecionar o contexto específico, aí eu vou dizer qual que é esse contexto. E aqui é bem semelhante ali aquelas opções que a gente tem dentro da configuração do formulário. Se é quando o agente for processar o formulário, se é quando o agente for encerrar, ou se é quando o cliente for processar o formulário. Nesse exemplo, eu quero que se aplique a todos, então vou deixar selecionado aqui todos os contextos. A gente pode estar simplesmente configurando para ele sempre ser obrigatório, ou posso clicar aqui em habilitar condições. E assim como nas regras de exibição, eu vou estar adicionando uma condição para aquele campo ser obrigatório. Então, nesse caso, quando requisitos para o treinamento presencial for igual a outros, eu vou querer que o meu campo de requisitos para treinamento presencial, não, aqui, defina outros requisitos para o treinamento, seja obrigatório. Então agora,
quando aqui for selecionado outros, este campo aqui ele se torna obrigatório dentro do preenchimento. Por isso que o asterisco dele está ali, mas está um pouco mais apagado, que é para nos indicar que existe alguma configuração do tipo no campo. Vamos trazer aqui então também para o nosso formulário um outro tipo de campo, que a gente não utilizou ainda, que é o texto longo. Então, em vez de estar utilizando ali o de editor HTML, que a pessoa consegue adicionar imagem, adicionar vídeo, configurar, às vezes a gente entende que não é interessante que ela possa trazer tantas informações, ou a gente não quer incentivar que ela gaste tanto tempo fazendo preenchimento. Quer que seja um preenchimento um pouco mais simples. Então, nesse caso, a gente pode estar trazendo um campo de texto longo. Então, a pessoa também consegue escrever bem mais caracteres do que num de texto curto, mas tira aquelas possibilidades ali de personalização. E vamos então estar vinculando um campo padrão aqui no final também, por exemplo, de anexo, para a pessoa estar anexando mais alguns documentos. Na verdade, vou fazer um pouco diferente. Vamos criar um campo de anexo. Então, vamos vir aqui, selecionar anexos, vamos colocar anexe mais anexe documentos de apoio. E vamos então estar com esse campo de anexo com o nome aqui personalizado. Algo que é possível de fazer dentro do campo de anexo também é estar configurando as extensões válidas. Então, em algum caso, a gente que tem um campo que a gente quer que a pessoa traga uma imagem, ou que ela traga um vídeo, ou um áudio em determinado formato, ou a gente quer que ela traga uma planilha de exemplo que foi enviada a ela, ou a gente só quer aceitar itens em PDF. Então, para facilitar esse controle, a gente pode aqui vir aqui e selecionar quais são as extensões válidas. E também é possível estar adicionando novas extensões aqui, tá? O sistema não aceita apenas essas que já aparecem aqui escritas, tu consegue, então, estar adicionando novas extensões. Nesse caso, não faz sentido para mim, então eu vou manter aqui o campo como opcional e sem uma regra ali de extensão. E agora a gente já tem todos os campos do nosso formulário prontos. A gente aqui tem todos os campos, a gente tem as etapas, a gente tem aqui as regras de exibição, as regras de obrigatoriedade. Tem mais algumas configurações, mais algumas questões que a gente pode trazer para ele, que podem ganhar algum tempo para a gente. Um dos exemplos aqui é, por exemplo, o preenchimento automático. Ele é uma funcionalidade um pouco mais avançada aqui do Agidesk. É necessário tu configurar uma integração antes. E, claro, essas integrações vão ser com outras plataformas para estar fazendo preenchimento. Então, tem a chance, às vezes, de a outra plataforma estar com algum problema e isso acabar estar interferindo no teu processo. Mas traz uma grande potencial aqui de economia de tempo no preenchimento dos formulários. Então, vamos trazer aqui, por exemplo, um preenchimento de endereço, que vai ser, então, via API. E o nosso aplicativo externo, que eu já havia configurado antes, vai ser esse busca CEP. Deixa eu deixar o nome só como CEP, na verdade, aqui para facilitar. Ô, Rafa, só para explicar para o pessoal, essa parte que o Rafa vai explicar agora, ele é um pouco mais avançada, tá? E ela permite que você preencha campos automaticamente a partir de outros bancos de dados. Então, por exemplo, você tem um ERP, você tem um outro sistema, e a partir do CPF do usuário, tem que preencher os dados completos dele: nome, e-mail, telefone, endereço, né, departamento, centro de custos, superior imediato. Então é possível você configurar chamadas de API que vão fazer essa comunicação entre os dois sistemas. Então o Rafa ele vai mostrar, né, o via CEP agora aqui. Então a pessoa vai digitar o CEP, vai preencher o endereço, mas você pode pensar nos seus formulários. Então se você usa um outro sistema que tem essa possibilidade, que tem APIs abertas, né, para fazer integrações, é possível, SAP, TOTUS. Então, se você utiliza um desses sistemas, você pode pegar os dados desse banco e colocar no Agidesk a partir de um preenchimento inicial, que é o que o Rafa vai mostrar agora de forma mais resumida e mais simples. Isso. E assim, por exemplo, coloca o ID, vincula ali com o teu RP e traz, por exemplo, todos os campos ali relevantes que tu tem, por exemplo, de um item, de um departamento.
Um outro exemplo legal, que tem várias opções de consulta aberta também, é, por exemplo, utilizar CNPJ. Fazer uma consulta ali de CNPJ, trazendo já algumas informações sobre aquele CNPJ. Vamos adicionar, então, aqui uma condição para ele ser acionado. O notificador, aqui vai ser CEP. O campo do formulário que a gente quer se basear é CEP. E o critério, então, vai ser que ele está preenchido. E aqui a gente vai configurar os campos de preenchimento automático. Então, vem aqui um novo campo. E aqui eu vou selecionar o campo que eu quero preencher dentro do meu formulário. A gente poderia estar preenchendo vários campos ali do, por exemplo, estado da cidade. Vou trazer aqui apenas a rua. E aqui, o que eu tenho que colocar em atributo API é o nome que essa API vai usar para me retornar a informação que eu quero. Então, a API vai lá retornar um JSON, por exemplo. E aí vai ter um item ali de campo. E é esse item que eu quero. Eu tenho que trazer o nome dele aqui. Nesse exemplo, se me lembro corretamente, é logradouro. E aqui, então, está configurado. E aí eu posso salvar a minha regra aqui de preenchimento automático. Outra questão que é possível é aqui a parte de sincronismo. E aqui é semelhante, os princípios são semelhantes ao preenchimento automático. Eu vou estar preenchendo ou alterando uma informação automaticamente, mas aqui não é de campo para campo, é de campos para informações do sistema. Como assim? Eu vou selecionar um campo do sistema aqui do Agidesk. Então, por exemplo, o título do meu atendimento, que por padrão o título de um atendimento no Agidesk é o nome do serviço. Para não ficar repetido, vamos aqui trazer então o título. E eu posso trazer aqui então, por exemplo, um campo do formulário que eu quero utilizar como base para o nome do meu atendimento. Então, nesse caso, eu vou querer esse campo de assuntos do treinamento. Vou selecionar aqui para capturar o valor de exibição. E não vou preencher nada aqui em valor padrão. Então, quando alguém preencher esse formulário, esta regra de sincronismo vai fazer com que o que estiver selecionado no campo de assunto do treinamento vire o título do meu atendimento. Normalmente utiliza muito isso naqueles campos de assunto dentro dos formulários. É uma boa prática que a gente tem para estar facilitando ali. Mas aqui em sincronismo é possível estar vinculando com outros campos do sistema também, como, por exemplo, a parte de ativo, centro de custo, departamento, equipe. É possível estar trazendo marcadores. Tem aqui várias outras possibilidades que dá para trabalhar junto, certo? Vamos aqui salvar. Aqui ao lado também a gente vai ter as relações, então eu consigo facilmente ver a quais serviços, sessões, tópicos, o tipo de tarefa esse formulário está vinculado, e consigo estar relacionando por aqui. Então vamos já relacionar com um. Vamos buscar aqui então, por exemplo, um de treinamento, que é solicitações de treinamento. Marco mais. E aí esse formulário já vai estar sendo utilizado dentro desse serviço quando a gente for abrir uma solicitação ali para solicitações de treinamento. Então, é a forma da gente ver onde que esse formulário está sendo usado. E aqui, por último, em configurações, a gente tem aqui a configuração de acesso externo. Não vou estar fazendo aqui um exemplo no treinamento de hoje, mas quando a gente habilita, é possível a gente estar gerando um link, certo? E aí está definindo algumas mais informações para que a gente faça as pessoas possam preencher esse formulário sem ter o contato cadastrado no Agidesk. Então, eu posso, por exemplo, pegar esse link e colocar no site, quando a pessoa clica, ou embedar no site, quando a pessoa acessa, ela preenche um formulário e ele é gerado. Eu posso gerar um QR Code, então a pessoa aponta ali o celular para o QR Code, acessa o link, já abre aqui o formulário, ela preenche e já cai para a gente. E aqui, então, vai ter como estar configurando isso, certo? Vai ter aqui algumas questões. Não é necessário preencher todos esses campos, tá? O mais importante aqui, que são os obrigatórios, é definir quem vai ser o usuário para as ações anônimas, já que não vai ter um contato vinculado. E a gente vai ter que vincular um modelo de tarefa, que vai ser um template de atendimento, como se fosse, ou de tarefa, que ele vai estar usando, já que por padrão ele vai estar vinculado apenas ao formulário e não a um serviço. Então a gente pode ali configurar um template de tarefa e estar salvando aqui. Mas acho que vai passar do nosso horário se eu for fazer toda a configuração aqui e mostrar para vocês. Então, por enquanto,
eu vou deixar essa parte aqui desabilitada. Então, pessoal, nosso formulário aqui estaria pronto, certo? Então, a gente pode salvar e fechar. E vamos, então, estar acessando ali o serviço para estar dando um exemplo. Eu acho que era solicitações de treinamento, né? Aqui. Solicitar esse serviço. Então, vocês podem ver aqui a maneira como ele traz, a etapa inicial, aqui a imagem com a informação que a gente tinha configurado. Aqui, então, eu vou selecionar o meu grupo de treinamento, ele já filtra o meu assunto. Se eu selecionar outro, ele já abre aqui o campo para preencher qual outro treinamento que eu quero. Modalidade presencial ou remoto. Se tiver vazio ou remoto, não exibe a outra etapa. Se eu selecionar presencial, ele vai exibir a outra etapa. Você pode colocar aqui, então, uma data e hora. Selecionar aqui um departamento. Aqui na lista de presenças, podem ver que está o 0 de 30, que é o limite. Clico aqui em adicionar e ele abre os campos. E aí eu posso estar trazendo aqui, vamos trazer, por exemplo, o meu nome. E aqui o número de contato a gente deixou como opcional, então não é necessário. E aí a gente pode estar fazendo esse preenchimento quantas vezes a gente quiser. A gente configurou para ser obrigatório 2, por isso que ele não vai me permitir que eu conclua o formulário sem preencher ao menos 2. Então, vamos trazer aqui, por exemplo, mais um. E vamos salvar. E vai ficando assim o preenchimento, tá? De todas as vezes que ele vai preenchendo o conjunto de campos. Aqui o botão de baixar o termo de responsabilidade. Não vou estar baixando ele de novo aqui, que eu já baixei algumas vezes. E aqui o campo de descrever mais informações está como opcional. Vamos seguir aqui para a próxima etapa de treinamento presencial, então. E aqui, então, a gente vai ter a parte local para treinamento e as opções. Aqui no CEP, vamos estar colocando um CEP. Esse aqui é o endereço, o CEP da Agidesk. E aqui a gente pode ver ó, que ele já trouxe a rua que a Agidesk se encontra, certo? Automaticamente ali com o preenchimento. A gente não configurou estado e cidade também ali para não estar gastando tanto tempo, mas é bem rápido, é assim que fica o preenchimento do formulário e gera uma baita economia de tempo. É possível preencher dezenas de campos com essa regra, configurando apenas uma vez ali, só adicionando mais vezes. Vamos selecionar aqui, então, o estado e a cidade. Aqui a gente não gerou a regra de sincronismo entre os dois, por isso que ele está ali desvinculado, tá, pessoal? O número de complementos está opcional. Requisitos para o treinamento. Vamos selecionar, por exemplo, Coffee Break, porque está cada vez mais próximo do horário de almoço. E outros. Como a gente seleciona outros, o campo aqui ficou obrigatório. Se eu não selecionar outros, o campo fica opcional. Selecionar outros. Vamos colocar aqui exemplo, que a gente pode estar descrevendo então mais detalhes, e aqui o campo de anexo, que a gente pode estar abrindo aqui e anexando. Vamos trazer aqui, por exemplo, o termo que já estava antes, mais como exemplo para mostrar ele sendo carregado. Aqui está. Então, eu posso estar salvando a minha solicitação, e aí ele vai estar, então, aqui, ó, gerou o atendimento ali dentro do Agidesk. E é assim que a gente pode, então, o pessoal está fazendo toda a configuração de um formulário. Concluir. Ô, Rafa, eu quero te propor, até para poder respeitar o tempo aí das regras de automação, que é um pouco mais complexo, eu vou colocar aqui no chat o artigo sobre checklists, e aí a gente pode pular essa explicação para outro treinamento, e aí a gente pode já partir para as regras de automação, pode ser? Pode ser. Beleza. Para estar sendo as regras de automação, pessoal, mesma aba lateral aqui e vai em configurações. E aqui, já aparece aqui dentro de operação. Pode clicar aqui antes também se quiser, tiver com um pouco mais de zoom na tela. Que operação, regras de automação. Vindo aqui, novamente, a gente vai ter as regras aqui já configuradas que estão no nosso ambiente. E a situação delas, se está ativa, se está em criação, se está em revisão, como é que está o estado. Para criar uma nova regra, a gente vê aqui em cima em criar.
seleciona um nome para essa regra. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, uma de atendimento aguardando retorno. Vamos selecionar um módulo que a gente vai querer utilizar, que vai ser tarefas atendimentos. E aqui a forma de acionamento. E a gente vai ter diferentes formas de estar acionando essa regra de automação. São 4 tipos, certo? O primeiro é antes do evento. Então, eu quero que essa automação ocorra quando o evento for acontecer, mas antes dele. Depois do evento, quando isso acontecer, depois que isso já tiver acontecido, eu quero que alguma coisa aconteça, com base em uma regra temporal ou avanço automático. Aqui vou dar exemplo dos 3 primeiros, o último de avanço automático, então, faz mais sentido ali dentro da configuração do Flow, certo? Então, eu vou deixar ali para o treinamento de Flow, para estarem vendo como que funciona essa última aqui. E vamos estar criando, então, aqui uma regra com base no tempo, nesse primeiro exemplo. Aqui, então, em cima, tem o ID, tenho como é que está o acesso a essa regra de automação, nome e data de criação. Para alterar o nome, posso clicar aqui em cima. A gente tem a situação aqui da regra de automação. No momento, ela está em criação. Então, ela não está funcionando ainda, ela não está ativa. Apenas quando a gente alterar para ativa, que ela vai começar, então, a ser acionada. Aqui eu posso trazer uma descrição, para estar mostrando algum exemplo. E aqui vai ter o módulo e o acionamento que a gente tinha selecionado, que é com base no tempo. Aqui eu vou estar marcando quando e quais são as condições que são necessárias para essa regra de automação ser aplicada. Então, nesse caso, a gente quer fazer o quê? A gente quer gerar uma notificação para o nosso contato quando, ou cliente, quando a gente já tiver passado um tempo sem resposta dele no atendimento. E aqui eu posso selecionar 2 tipos de regras, que o primeiro é, eu quero que siga todas as condições abaixo, ou qualquer uma das condições abaixo. E aqui a decisão é, eu quero que as regras, as condições que eu vou configurar ali dentro, sigam uma regra entre si de e, ou melhor, todas elas precisam ser verdade, ou, se qualquer uma delas for verdade, a regra de automação será aplicada. Não é possível, tá, pessoal, eu configurar parte das condições dentro de qualquer uma e parte em todas, certo? Quando tu seleciona aqui todas ou qualquer uma, ele vai estar usando apenas condições que estejam dentro aqui da opção que tu marcou. Então, vamos aqui estar adicionando, então, uma condição. E a nossa condição, então, a primeira, vai ser que a situação do nosso atendimento esteja aguardando o cliente. E vamos salvar. E aí a nossa segunda condição, ou nesse caso as duas precisam ser verdade, vai ser aqui de dias aguardando o cliente. E aqui a gente vai dizer que ele tem que ser maior, por exemplo, do que 1. Então, se ele está atualmente aguardando o cliente e ele está mais de um dia aguardando o cliente, essa regra será aplicada. E aqui nas condições, podem ter visto, existem várias condições possíveis que a gente pode estar utilizando, tá? De referência para essas regras de automação. E aí se vocês quiserem dar uma explorada, vale a pena abrir aqui, dar uma olhada, testar algumas ali também. Nesse caso, a gente vai estar mostrando algumas nos exemplos que eu vou estar mostrando, não vou ter como passar por todas. E aqui, a gente vai dizer quais ações que vão ser executadas. Nesse exemplo, eu vou querer adicionar um comentário dentro do meu atendimento. E aqui eu posso selecionar um modelo de resposta que eu vou estar utilizando. Se eu não tiver o modelo, eu posso estar clicando aqui na engrenagem e ele vai estar abrindo uma nova aba já, a parte de modelos de resposta, que eu posso estar acessando para criar o meu modelo de resposta. Não vou ter tempo de entrar aqui e explicar todas as possibilidades dentro do modelo de resposta. Vamos apenas, então, aqui escrever uma mensagem simples. Algo que vale a pena trazer é que é possível trazer campos que vão ser de dentro do atendimento aqui para o modelo de resposta, tá, pessoal? Então, nesse caso, vou trazer aqui o atendimento ID dele, está aguardando seu retorno.
Não vou configurar aqui mais nada, eu vou apenas salvar. E vou fechar aqui a aba desse modelo que eu criei. E se eu vier aqui em modelo de resposta, ele já vai estar pronto. E vamos salvar então. Aqui nas ações, nesse exemplo a gente está colocando apenas uma, mas vale trazer de que as ações vão acontecer na ordem que estiverem ali. Então, se a ordem for importante, vale a pena cuidar a ordem que a gente está adicionando os itens aqui para estar fazendo essa ação automática. É possível definir um usuário para estar realizando essas ações. Então, dentro do sistema, quando tiver ali quem que está executando essas ações, por exemplo, nesse caso, adicionar um comentário, quem que vai estar fazendo essa ação, quem que vai estar adicionando o comentário, né? Se tu não configurar nada, por padrão, ele vai pegar ali o teu usuário. Então, vale a pena, às vezes, em alguns casos, ter um usuário fixo para isso. E aqui, então, verificando os registros nos seguintes períodos, e aqui com teu usuário me refiro a quem criou a regra de automação, certo? E aqui, como a gente definiu aqui em cima que o nosso acionamento vai ser com base no tempo, aqui embaixo, no agendamento, eu vou definir qual que é a regra que eu vou utilizar nessa questão de tempo. Então, vou adicionar um novo agendamento, que vai definir a data que ele vai iniciar, a forma de repetição. Então, nesse caso, vamos fazer aqui que vai ser diária. E eu quero, então, que a cada um dia, às 13 horas, ele cheque e passe por todos os atendimentos que eu tenho aberto, qual deles que estão há mais de um dia aguardando o cliente e a situação é aguardando o cliente. Aqui eu também posso configurar de maneira semanal, mensal, a cada X horas, dias da semana específico. Esse exemplo vamos trazer aqui diária. E aqui, quando que eu quero que essa automação pare de ser executada. Pode ser depois de X ocorrências, por exemplo. Pode ser numa data específica ou nunca. E nesse caso, a automação vai seguir fazendo essas verificações e as suas ações até que eu inative ou desabilite ela. No caso, a gente não tem um fim, a gente quer que seja uma configuração do sistema, a gente quer que isso ocorra sempre, né? Se tiver devendo um retorno, cobrar. E estando ela configurada, a gente pode, então, estar alterando aqui para ativa, para ela já funcionar dentro do sistema e salvando. E pronto, temos aqui, então, nossa primeira regra de automação criada. Ô, Rafa, explicando um pouquinho para o pessoal, né? O Rafa ele já começou com uma automação um pouco mais complexa, né? Que é uma automação com base no tempo, né? Então, normalmente as automações elas startam, elas iniciam a partir de um gatilho, né? Então, antes ou depois do evento. Então, sempre que alterar o serviço, coloca um marcador. Ou depois de criar um atendimento do cliente Agidesk, altera a equipe para atendimento N2. Então é possível automatizar ações a partir de gatilhos, né? O Rafa ele vai estar dando mais exemplos depois. Só que essa regra em específico é uma regra com base no tempo. E ela é uma regra um pouco mais complexa. Por quê? Porque com regras com base no tempo exigem que o Agidesk faça uma varredura no atendimento, faça uma varredura no sistema, em todos os atendimentos, e verifique se as condições se encaixam. Então, nesse caso, ele quer que atendimentos que estão aguardando o cliente há um dia ou mais, que seja incluído um comentário de cobrança, né? Isso eu acho que todo mundo aqui deve ter essa automação, uma automação, inclusive, que a nossa implantação já deixa pronta nos ambientes. Só que a gente tem que lembrar que automações com base no tempo exigem um agendamento, o horário que o Agidesk vai verificar esses atendimentos de fato, né? Inclusive aqui no nosso suporte vocês recebem essas cobranças, né? Então quando vocês abrem o atendimento e não nos retornam, a gente envia uma cobrança em um dia e encerra o atendimento em 3. E aí se bota um pouquinho para baixo aí, Rafa. Aí o legal é que a gente sempre pense em boas práticas, tá? Nessa parte dos agendamentos. Então, não faz sentido eu botar para rodar a cada 1 minuto, porque isso oneraria, por exemplo, muito o nosso servidor, né? E a gente também não quer ficar enviando mensagens excessivas aos clientes. Então, nesse exemplo está sendo usado a cada um dia. Então, todo dia o Agidesk vai fazer uma varredura e vai verificar quais atendimentos se encaixam naquela condição de aguardando o cliente um dia, né? Também, dependendo dos casos, é possível criar mais de um agendamento para rodar mais de uma vez. Quero que rode
uma vez pela manhã, uma vez à tarde, né? Então é possível, só que o pessoal ele acaba se atrapalhando muito de regras com base no tempo e acaba não configurando o agendamento. Então a regra não vai executar, porque não vai ter essa rotina de verificação, né, esse agendamento de análise de todos os atendimentos que a Gdesk faz. Então é uma configuração um pouco mais complexa, né? Então só ressaltando que regras com base no tempo necessariamente precisam ter um agendamento de verificação. Uhum. E até. Ah, o Rafa, até desculpa te interromper. Eu acabei colocando aqui no chat um top 10 regras, um artigo que a gente tem, que a gente criou pensando, enfim, de acordo com a experiência que a gente vê nos atendimentos, né? Quais aquelas que o pessoal mais usa. Então a gente acabei colocando aqui no chat, né? Então vocês podem dar uma olhada, dar uma analisada se faz sentido para o dia a dia de vocês. É possível adaptá-las também, então é mais para ter insights, para ter ideias aí nas construções de vocês. Boa. Inclusive, tanto esse primeiro exemplo quanto o próximo exemplo que eu vou mostrar agora, eles estão lá. Então, se vocês podem depois revisar como que eu fiz aqui dentro do artigo também, tá, pessoal? Os dois exemplos que aqui eu peguei justamente desse artigo, porque realmente são alguns que a gente acaba mais utilizando de fato. Vamos então aproveitar ali que ele comentou dos outros acionamentos, né, os mais comuns. Vamos trazer um desses exemplos. Então aqui vamos criar um de adicionar marcador de reaberto. Então, por exemplo, eu quero que quando um atendimento meu seja reaberto, tenha algo nele, por exemplo, um marcador, que me indique, ó, esse atendimento é um atendimento reaberto. Ele já havia sido concluído antes, algo aconteceu, foi reaberto agora. Então vamos selecionar aqui um acionamento que vai ser depois do evento. E aqui, como a gente selecionou aqui, ele vai ser vinculado a um evento e não ao tempo, a gente vai ter que selecionar qual que é o evento. E aqui vocês podem ver que existem muitas possibilidades de evento, tá, pessoal? E nesse caso, vai ser aqui quando for reaberto um atendimento. Se eu quiser que seja aplicado tanto a tarefas quanto a atendimentos, eu posso selecionar mais de um evento, por exemplo. E aí eu vou ter esses dois eventos que vão que vão acionar essa regra de automação. Vamos estar salvando aqui para criar. E aí, então, o que a gente quer aqui de condição, né? Nesse caso, não teria nenhum filtro. Eu quero que sempre que um atendimento for reaberto, ele adicione, então, o marcador. Eu não quero que haja uma restrição nisso. Se eu desejasse, por exemplo, se for este serviço ou este cliente específico, não quero, poderia estar configurando aqui nas condições. Nesse exemplo, não vai ser o caso. Então, vamos apenas aqui adicionar a ação. Tá? Adicionar vai ter muita coisa de marcador. Vamos, então, adicionar um marcador. E o marcador aqui, então, já está criado de reaberto. E vamos aqui, então, salvar. Já está aqui. Como a gente não configurou para ser com base no tempo, mas sim para ser com base em um evento, não vai abrir aqui a parte de agendamento. O que vai abrir no lugar é se eu desejo limitar o período dessa execução. Então, se eu quero que ela fique sempre rodando, como é o caso, ou se daqui a pouco eu quero que funcione apenas por algumas semanas, apenas por alguns meses. E nesse caso, a nossa regra de automação já está pronta. Então, eu já vou estar aqui alterando para ativa e salvando. E já está tudo certo. Vamos criar mais uma, então, para agora te mostrar o outro tipo de acionamento, que vai ser o caso em que faz sentido a gente fazer antes que o evento aconteça. Então, nesse caso, será bloquear reabertura de atendimentos cerrados por falta de retorno. Outro exemplo que também está no top 10, tá, pessoal? Vamos selecionar aqui tarefas. O evento do acionamento vai ser a reabertura também. No exemplo anterior, não faria tanta diferença se fosse antes ou depois. Aqui vai fazer diferença. O evento aqui ele não selecionou. Vamos pegar aqui de novo. Certo? E aqui a gente vai ter uma condição. Né? Não vai ser em todos os casos que a gente vai querer fazer essa ação. A nossa condição é que o atendimento tenha um marcador que seja igual
a encerrado por falta de retorno. Percebe agora que esse marcador não existe, porque eu ainda estou configurando as minhas regras de automação, e esse marcador ele vai ser adicionado por regra também. Então, nesse caso, eu posso criar ela já por aqui. Então, por exemplo, encerrado por falta de retorno, e clico aqui em deseja criar e relacionar. Ele já vai criar o marcador e já vai trazer aqui. Então, já salvo. E aí eu vou configurar as ações que eu quero que aconteçam. Nesse caso, a minha ação vai ser uma ação de bloquear evento. E é por isso que é importante que eu tenha configurado ela como antes e não depois. Porque se for depois, eu não tenho como bloquear. A ação já aconteceu. E é para isso que serve ali a questão de antes. Eu vou selecionar o tipo de mensagem que vai ser exibida para o usuário. Vai ser uma notificação padrão, uma notificação de sucesso, de informação de erro ou alerta. Isso aqui é muito mais a questão de visualmente, como que vai aparecer, como vai ser exibido, são os tipos ali de mensagem que a gente tem no sistema. Nesse caso, vamos trazer aqui a notificação de alerta e a mensagem que vai ser exibida por ele, que é: não é possível reabrir atendimentos encerrados por falta de retorno. Por favor, crie um novo atendimento. E vamos salvar. E aí, nesse caso, vamos aqui já alterar para ativa. Sempre tem que alterar para ativa para as regras de automação ocorrer. E vamos salvar. E aqui, então, o nosso último exemplo, que é justamente o que eu havia mencionado ali antes. Vamos fazer aqui a de encerrar atendimento por falta de retorno. Mesmo módulo. Aqui o acionamento será depois do evento. Perdão, vai ser com base no tempo. Não como uma ação, mas com base no tempo. Aqui vamos selecionar então quais são as condições. Aqui bem semelhante à primeira que a gente tinha feito. Vamos selecionar então que a situação da tarefa é igual a aguardando o cliente e dias aguardando o cliente tem que ser maior. O exemplo que tinham comentado era de 3, vamos trazer aqui, por exemplo, 4. Dá um pouco mais de tolerância. Então, se estiver aguardando o cliente e estiver a mais de 4 dias, vamos executar uma série de ações. E esse é um exemplo no qual a ordem pode fazer diferença, porque eu vou fazer mais de uma ação e algumas ações elas podem reabrir o meu atendimento dependendo do caso. E é por isso, automaticamente, e é por isso que é interessante a gente pensar bem nas ações que a gente vai fazer. Então, a primeira ação poderia ser, então, por exemplo, estar adicionando um comentário. Vou selecionar aqui um modelo de resposta que a gente já tem pronto, mas vale a pena criar um personalizado para essa regra de automação. A gente vai adicionar um marcador, que vai ser aquele que a gente criou de encerrado por falta de retorno. E, por último, a gente vai alterar a situação do chamado para encerrado. Dependendo de como está configurado o seu Agdesk, se eu adicionar um comentário, adicionar marcador, começar a editar um atendimento que já está encerrado, ele pode reabrir automaticamente. E é por isso que, nesse caso, a ordem é importante, de primeiro editar, alterar ali as informações do atendimento, e, por fim, está alterando a sessão para encerrado. E, nesse caso, a gente vai ter que fazer um agendamento. Então, vamos colocar aqui, então, por exemplo, que ele será também diário, vai repetir a cada um dia. Vamos alterar aqui o horário, colocar um outro, e ele vai ser executado indefinitivamente. E com isso configurado, então, a gente pode aqui estar alterando a situação para ativo e salvando. E então aqui nós temos então 4 exemplos, que são, inclusive, alguns exemplos que a gente tem ali no artigo, que foi enviado no chat.
E é assim que, então, que a gente faz toda a configuração das regras de automação. Ô, Rafa, ah, pela nossa experiência aqui no suporte, a gente vê que o pessoal tem bastante dúvida, tá, para criar automações. A dica que a gente dá sempre aqui é que vocês conversem com a Gdesk, né? Às vezes chega atendimento assim, eu gostaria que sempre que colocasse, sempre que o atendimento fosse encerrado, que colocasse um marcador. Tem como? Tipo, a pessoa ela já explicou exatamente o que ela quer, né? Depois de encerrar o atendimento, colocar um marcador. Então já tá pronto, né? Só falta botar no Agdesk de fato, né? Então, conversem com a Agdesk, né? Criem ali automações, né? Quando que eu quero, em que momento, né? O evento de acionamento vai ser o momento que vai, de fato, startar, vai rodar a automação, né? Se puder abrir uma que não seja com base no tempo aí, Rafa, só para ir ilustrando enquanto eu vou falando. Pode ser essa Uhum. primeira ali do comentário. Então, também a questão das condições, né? 99% dos casos a gente vai usar em todas as condições ali. Então, é bem importante que a gente tenha ciência que para a regra executar, todas as condições têm que ser verdadeiras. Então, se eu colocar uma condição de marcador ali, marcador é manutenção externa. Se eu colocar mais uma condição de serviço, serviço é manutenção. Se eu colocar equipe, equipe é manutenção externa. Então, todas essas condições têm que ser verdadeiras para a regra executar. Se uma delas não for, então, o marcador está certo, o serviço está certo, mas a equipe está com a equipe suporte. Então, a regra não vai executar. Então, todas as condições têm que ser verdadeiras. Isso o pessoal acaba abrindo bastante atendimento também. Identifiquei com uma regra que não executou, o que aconteceu, né? E às vezes pode achar que é até é uma possível correção do Agdesk, mas a gente vai analisar a regra e vai analisar o atendimento e estão faltando condições. Então, as condições, elas são os filtros, né? Isso a gente pede sempre boas práticas também. Por quê? Porque às vezes o pessoal eles acabam configurando automações e não especificando corretamente nas condições, ou seja, acaba deixando muito amplo, acaba não aplicando as condições seriam filtros, né? Então acaba não aplicando os filtros corretos e aí, vamos supor, configurou uma automação, ativou ela e acabou rodando a automação em uma massa de atendimentos que nem deveria ter rodado, acabou trocando o serviço de 1000 atendimentos. Então a gente acaba tendo que dar um apoio, talvez via banco, para poder reverter, colocar o serviço correto. Isso acaba gerando todo um transtorno, né, para o dia a dia de vocês. Então, sempre analisar bem com calma, né, as condições antes de ativar, de fato, a automação. A gente inicia em criação ali a automação justamente para isso, para ela já não sair executando errado. Então, analisar o evento de acionamento, analisar as condições, né? E ressaltando também a questão das regras com base no tempo, né? A questão de configurar o agendamento. Você tem mais alguma coisa, Rafa? É isso? A princípio seria isso. Aí, se Tá o bem. pessoal tiver alguma dúvida, tiver algum esclarecimento, algum ponto aqui que dê para fazer, a gente pode ir vendo É, agora. chegaram algumas coisas que eu acabei falando já ao longo do treinamento, e aí o que a gente não respondeu agora a gente manda ali ao longo do dia, assim que possível. Mas eu vou encerrar então a gravação.